Vamos lá, boa tarde, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Viviane, aqui da Floricultura Varanda, aqui do finalzinho da Portugal. A gente está aqui há 40 anos, uma empresa familiar. E aí estamos mais uma vez à disposição para mostrar um pouquinho desse nosso cantinho e do nosso conhecimento aí para vocês. Conforme a gente tentou na última live, mas por uma questão de tecnologia aí eu não consegui acessar pelo celular e agora, hoje sim, eu queria fazer um tour com. Opa, viu? Eu quero fazer um tour com vocês, mostrando um pouquinho das coisas aqui da loja da forma que a gente trabalha. Eu não sei se de repente alguém já é cliente daqui, já vai até saber o que a gente vai mostrar. Mas eu vou fazer um caminhar mesmo com vocês aqui, ó. E fiquem à vontade para me questionar, me perguntar o que vocês precisarem, tá? E a gente vai como se fosse um bate-papo mesmo, um atendimento, assim que eu gostaria que fosse, eu acho que fica mais confortável. Nós temos aqui, bem na entrada da minha loja, a primeira coisa que a gente trabalha é a parte de floricultura. Então eu tenho flores, que essa época é uma época muito boa de trabalhar, porque eu tenho variedade, a flor tem durabilidade. Isso a gente recebe tudo de Olambra. Esse é o padrão que vem, ó, tudo em pacotes. A gente vende tanto em unidades, como a gente vende também para atacado, para festas que tem agora final de ano. E aí isso vai se transformando em arranjos, como esse aqui, por exemplo, ó. Aqui a gente tem um arranjo em um vidro, que essa aí é a nossa parte de floricultura. As orquídeas que o povo tanto gosta, que tanto tem dúvida, são as phalaenopsis. Hoje a gente tem phalaenopsis. Eu vou até mostrar uma que me chamou a atenção aqui, ó, essa orquídea aqui, gente. Ó, atenção quando for comprar uma orquídea. Essa ponta aqui, ela tem 4, 6, 7 flores ainda para abrir. Às vezes o pessoal vem aqui e procura a orquídea toda aberta. E a gente faz a orientação para que o cliente sempre compre sempre com que tenha botão nas pontas. Isso faz com que a durabilidade aumente muito. Uma orquídea nesse estágio, a gente vai regar uma vez por semana, uma vez cada 10 dias. E esses botões, eles chegam a abrir. Essa floração pode durar até 2 meses em casa. Isso é bem bacana. Aqui é mais a parte de decoração. E aí a gente vem aqui para a parte do jardim. Que onde vai aparecer muito da arte do senhor meu pai. Chegamos ao ponto, né, Roberto? Uhum. Ó, isso aqui, gente, é tudo madeira que nós fazemos o reaproveitamento. Nós trabalhamos com compensação ambiental. Então, os clientes, eles nos contratam para projetos de remoção de árvore e reposição de árvore para compensação de prefeitura, para órgãos governamentais. Então, todos esses troncos, todo esse material de madeira que vocês estão vendo, são peças. Isso aqui, por exemplo, ó, é uma fatia de uma árvore, ó. Isso tem quase 70 centímetros de diâmetro. A gente reaproveita transformando em suporte, transformando em base para vaso, em mesa, e vira treliça de parede, vira moldura de quadro, essas rodelas. Todo esse material aqui é feito também com madeira de compensação, que é a madeira de cruzeta. A cruzeta é a madeira que a gente compra de... Nossa, fugiu o nome, desculpa. Da Eletropaulo, porque é aquela madeira do poste lá de cima que hoje está sendo substituída por metal. Então isso aqui é tudo madeira de lei e a gente transforma nessas peças de parede. E aí andando aqui, a gente vai
Eu vou apresentando os setores, tá? Aqui a gente tem, ó, os terráriozinhos de suculenta, as misturinhas que a gente vai fazendo. Todas essas pecinhas assim, ó, essa peça de madeira aqui é tudo produção nossa. É tudo que nós usamos. Esses vidros, olha, que a gente monta com as suculentinhas. Isso é uma ideia muito boa, porque para quem gosta de suculenta, qualquer espacinho vira uma decoração. Olha essa peça, gente. Isso aqui é um tronco e ele tem um buraco, ó. Isso aqui é um buraco no tronco. Então, a gente fez um trabalho de resina em toda a peça e aí um conjuntinho de suculentas aqui, ó. Então, para quem gosta de suculenta, eu vou dizer que é muito fácil propagar isso aí. Eu falo, desde vasinho de barro ou mata de tomate, dá para transformar numa pecinha de decoração. Aqui as infinitas espécies, ó, de suculenta que a gente tem. Se eu estiver balançando muito, vocês vão desculpando aí que o cameraman não é profissional aqui não, gente. Ó, os cactos. E aí a gente tem toda a parte de plantas para jardim. Vou chegar aqui numa parte, então. Isso aqui é uma área para jardim mais tropical, mais de sol pleno que a gente usa para os projetos. Olha que caminho bonito de Guembê. O bom de trabalhar com coisa bonita é que mesmo estando aqui há 40 anos, eu ainda gosto do igual do produto que a gente vende. Isso é uma coisa boa. Departamento de madeira, entra em outro departamento, onde eu tenho aqui as placas que nós também produzimos com madeira de cruzeta e fibra de coco. É partindo daqui que a gente vai criando os painéis de parede para fazer essas montagens de decoração vertical, que hoje está muito em moda, né? Todo mundo tem um cantinho e quer trabalhar com uma área mais verticalizada para todo o espaço. Aqui a gente entra no meu cantinho perfumado. Isso aqui são todas mudas de ervas, de hortaliças, de condimentos. Olha que bonito. Tradicional vaso de 7 ervas. As mudinhas, ó. Todas as plantinhas que a gente precisa de ter um ambiente de sol pleno. Não adianta, não tem horta na sombra, não tem produção de hortaliça na sombra. Não é porque a gente quer, é a condição da planta. Olha essas pimentas que bonitas. As comestíveis aqui, ó, a capuchinha. Isso aqui o pessoal usa muito para decoração de prato e também para alimentação. Aqui também a parte de flores para plantio, árvores grandes. Olha que bonito. Tem um cantinho aqui que ficou bem bonitinho. Esse aqui, ó, a gente também está desenvolvendo agora umas trelicinhas, umas escadinhas para a gente usar em casa com cantinho para colocar vasinhos. Aqui eu tenho a parte, agora no Natal, algumas coisas de decoração de Natal que a gente faz uma linha mais rústica. Plantas mais para ambiente de meia sombra agora. São aquelas plantas que a gente orienta para ambiente de jardim de inverno, com iluminação natural, que a gente tem bom espaço. Presentinhos também, que a gente tem bastante coisa. Ó, aqui tem todas as medalhas de corrida do meu pai, vale lembrar. Aos 72 anos, meu pai continua correndo 15 quilômetros. Ó, a gente tem a parte de vasos aqui. Aqui também flores de ambiente
de meia sombra, de iluminação indireta, que a gente tem um cuidado. Isso aqui, gente, está tão na moda agora. Nem chamava tanto atenção, mas agora todo mundo procura. Chama-se alocácia. Essa bichinha aqui, chatinha de cuidar, mas ela fica bem decorativa. Tem o nosso pessoalzinho trabalhando aqui. Eu ainda tenho para mostrar para vocês a parte dos vasos. Aqui, ó. Hoje, vaso, ele se tornou uma peça, não mais só de plantio, mas uma peça de decoração. Ele compõe um ambiente, né? Então, hoje a gente tem desde essa linha plástica, que tem um acabamento mais fino, a gente tem uma linha de acabamento de pintura automotiva, vaso grande, mas extremamente leve, ele é feito de fibra, que hoje a gente acaba em projeto de paisagismo fazendo já uma combinação com a decoração, com o ambiente, né? E o mais engraçado é que agora, pós-pandemia ou durante a pandemia, a gente foi descobrindo o quanto é importante preparar esses ambientes, a gente ter esse cuidado, esse zelo com o local que a gente vive, que a gente mais fica. Então, isso foi uma crescente nesse, nesse novo, não sei mais se é novo ou novo velho já, de tanto tempo que tem, mas é uma forma que a gente traz a planta para ela, a planta, o jardim, a decoração, seja a flor de vaso, a gente integra na residência do cliente. Aqui, gente, ó, as frutíferas, coisinha mais fofa, ó. Será que alguém sabe o que é isso? Não, eu mostrei a plaquinha já, vocês já vão. Isso é muda de framboesa. Hoje a gente tem, ó, o pico ele tem metro e meio de altura já produzindo. Então a gente consegue ter frutas em jardim, em casa, em vasos, e em árvores muito pequenas. Então isso é uma coisa que facilita muito. Olha essa parreira, gente. Olha isso aqui. Ela tá num vaso, ó. Olha o tamanho da muda. 1,5 metro de altura. Já deve ter uns 10 cachinhos aqui embaixo, ó. E tudo hoje a gente consegue ter essa produção, desde que tenhamos o sol que é necessário, né? Como eu uso aqui, eu falo, o pé certo no sapato certo, que faz com que ela produza. Porque às vezes não é porque a gente sonha com a planta, mas se o ambiente não estiver adequado a ela, a gente não faz milagre também, né? Pode ser a muda mais saudável que a gente não vai conseguir ter uma produção. Ó, os conjuntos de suculenta em peças de madeira. Tudo pode se transformar num vaso hoje. Ó, essa peça aqui, se vocês olharem, nada mais é que um vaso quebrado, ó. E com os próprios cacos a gente sustentou e transformou ele nessa cascatinha de suculentas. É isso, gente. Primeiro passeio aí, mostrando para vocês tudo que a gente tem aqui na loja. Ah, tem a parte de insumos também, de adubo, de tudo isso que é necessário para o jardim, a gente também trabalha, né? E vamos lá. Deu para dar um gostinho já do que é a nossa varanda. E quando eu estava pensando aqui na nossa reunião de hoje, eu me veio assim, né, uns insights realmente do sentido do paisagismo, da jardinagem, das plantas. E hoje a gente tem, para a nossa essência, para o nosso trabalho,
que você não precisa ter a casa mais bonita, você não precisa ter o jardim perfeito. Não é mais isso que a gente busca uma qualidade do jardim, uma adaptação à nossa realidade e o respeito às plantas. Quando a gente fala o pé certo, no sapato certo, não adianta porque às vezes aparece aqui umas viagens do mas meu arquiteto falou que eu preciso pôr essa planta em X lugar. E aí eu falo que eu sou a destruidora de sonhos, né? Porque eu falo, essa planta não vai nesse lugar, ela vai morrer. Então, essa adequação ao ambiente é uma coisa muito importante para nós, de poder oferecer um trabalho onde eu dou garantia do que eu estou fazendo e a sobrevivência da espécie, da planta, da fruta, para que ela produza, para que a gente tenha realmente um aproveitamento e ela tenha uma experiência boa nesse lugar dentro da nossa casa, né? Então, às vezes o pessoal briga comigo aqui porque fala assim, nossa, mas você não deixou fazer nada. Não é uma questão de deixar ou não fazer, mas assim, é fazer a orientação do que vai realmente ter, vai evoluir dentro da. E não vai morrer, né? Porque aí depois a culpa sempre vai vir pra gente, né? Também, né? Então, isso é uma orientação aí, uma coisa que meu pai sempre preza muito e sempre ensinou a gente a oferecer o melhor, mas no lugar certo, para poder ter uma garantia para o cliente. Então, não é porque você fala, mas a minha casa é muito simples e eu não posso ter um jardim. Não. Todo mundo pode ter o jardim, todo mundo pode ter 1, 2, 10 vasos que sejam. Mas desde que as plantas sejam corretas, você pode ter certeza que você vai ter uma harmonia, que isso vai te trazer um bem-estar para o ambiente. Se a sua casa está limpa, se ela está arrumada, se ela está preparada, a planta faz parte disso. Aí quando a gente fala, mas eu preciso fazer uma escolha de um vaso, né? O que que eu uso para, qual que é a melhor planta, qual é o melhor vaso para minha planta? Eu acho que um dos primeiros pontos que eu levanto é a adequação de tamanho. Então, assim, se ela tem 1 metro de altura, a gente vai respeitar isso, vai respeitar a questão da raiz. Mas eu não sei o que combina, eu acho que eu não tenho bom gosto para fazer essas escolhas. Eu acho que essa composição, esse aconchego que a gente busca hoje para ter no lar, a gente consegue fazer com coisa muito simples. Hoje o artesanato está aí, a gente recupera vidrinho, a gente usa peças plásticas que podem ser pintadas. Então essa harmonia não é tanto falar assim, eu não posso ter porque eu não sei fazer. O paisagismo hoje, a planta, a espécie natural, ela está muito ligada à sua boa vontade de harmonizar o seu ambiente. Eu não sou especialista em Feng Shui, conheço pouquíssima coisa sobre isso, mas assim, sou muito crente de que quando se tem um ambiente preparado com carinho, o resultado é sempre positivo. E isso está refletindo muito no trabalho das plantas hoje, do que a gente tem em casa. Foi isso foi uma das coisas que me ocorreu assim antes de começar a nossa conversa que eu achei que eu deveria colocar aí para vocês, tá? Mas fiquem à vontade, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor. Pessoal, eu andei fechando alguns microfones. Se vocês forem fazer pergunta, tem que abrir o microfone primeiro. Viviane, você falou uma coisa que eu anotei aqui e fiquei assustado. Você falou que molhar uma orquídea a cada 10 dias? Sim, senhor. Sim, senhor. Sabe aquela história de cachorro de muito dono não passa fome ou ele morre obeso? Uhum. Aí o povo vai lá e vê a orquídea bonitinha. Fala assim, que bonitinha, põe água. Aí amanhã é dia da empregada. Ela viu a orquídea bonitinha, põe água. A orquídea, para ter durabilidade da floração, ela é de raiz muito árida, muito seca. Então, dentro das nossas casas, aqui na região, a gente não tem uma temperatura muito alta. Então, fazendo isso uma vez cada 10 dias, aumenta demais a durabilidade da flor. Algumas pessoas, às vezes, falam que
pega a orquídea no supermercado e ela não dura tanto, porque já são plantas um pouco mais velhas, mais abertas. E essa questão da irrigação faz muita diferença. É melhor esquecer do que lembrar demais dela. Ô, Viviane, Oi. no caso da orquídea, depois que termina todas as flores, que caem todas, né? A minha dificuldade é em manter o vaso em casa para que ela possa florir novamente. Aí a minha pergunta é, a gente corta essa haste dela depois que ela perde todas as flores? E devo trocar o vaso? Ou permanece no que ela está e faz como você falou, pouca água, um ambiente que ela tenha mais ventilação. Vamos lá. Que claridade, né? Eu estou com uma aqui para você ver. Desculpa, eu não perguntei seu nome. É Conceição. Me mostra a sua. Olha. Oi, Conceição. Me mostra a sua, que depois eu mostro a minha. Tá, eu tô. Tá bom. Agora ela está mais bonitinha, ela estava mais feia, eu mudei. Ah, peraí que caiu aqui. Ixi, eu mudei de lugar, ela está com mais sol, mas dentro de casa, mas o lugar que ela está é 24 horas vento e ela tem o solzinho dela. Então, e essa haste aqui que eu quero saber, se eu corto ou não, entendeu? Ó, percebe aqui nessa minha que eu tô te mostrando. Isso aqui é uma muda, que ela saiu de um vaso e ela veio para essas plaquinhas. Então, ela se transformou numa plantinha aérea. Ela fica pendurada em qualquer lugar. Nós colocamos aqui no substrato. Aqui, nesse primeiro trecho, eu tenho a haste mais antiga. Só que na lateral aqui eu tive uma brotação. E olha o tamanho do galho que tem aqui 5, 6 flores para abrir. Mesma coisa aqui. Eu tenho um galho que ele bifurcou aqui, ó. Não sei, tá dando para ver bem. Saiu mais um galho com tantas flores. Então, assim, quando é a hora de cortar a haste? Quando ela está seca, é como se fosse um bicho-pau. Pensando numa coisa muito árida que ela quebra na sua mão. Nesse estágio aqui, ó, ela tá verde, ela tem vida. Então, daqui ela pode sair, nesses olhinhos aqui, ó, sair novas mudas, que foi o que aconteceu aqui. Ó, então... quando eu vejo o caule desse formato aqui, isso aqui não é um caule seco. Seco é como se ele tivesse... Aí, uma tradução muito bruta que eu vou fazer, mas é como se ele tivesse pego fogo, sabe? Seco a ponto de dele quebrar na sua mão. A gente corta, que aí a gente abre para nascer novas mudas, subir novas mudas pelas laterais das folhas. Entendi. Porque às vezes o que acontece, Conceição, se a gente fica com um galho seco, vezes a gente tem aquela planta, isso acontece muito, às vezes, em ambiente interno. A gente fica com aquele caule bem longo e ela tem só uma folhinha lá em cima. Ela dá aquela estolada, ela fica alta. O que nós temos que fazer é podar. Ah, mas tem uma folhinha lá em cima, Vivi, você vai fazer eu cortar isso? Eu falo, vou fazer cortar sim. Porque é uma planta que ela precisa subir 1 metro, 2 metros, às vezes, a energia por conta de um broto mínimo que a gente tem na parte superior. E se a gente vai lá e corta isso embaixo, você vai produzir a brotação na parte inferior. Então, a sua planta tende a crescer novamente, a ficar um vaso cheio. Porque senão ele começa a perder o formato e isso se aplica bem a essa haste da orquídea que a gente está falando. Ela vai perdendo o formato e a planta às vezes fica lá gastando uma energia danada para chegar a lugar nenhum, porque dali já não vai sair mais flor. Aí a gente corta esse galho. Tá.
Entendi. E ela está vindo o brotinho aqui do lado. Então, eu falei, acho que ela não deve estar mal, né? Ó, Conceição, você vai deixar ela, tipo, você tem uma varanda, um quintal, ela Não, precisa. É varanda. 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 Tá. Não tem Ó, quintal. Iluminação natural. Você vai ter que deixar ela num lugar de iluminação natural. A rega, a gente insiste ainda que é menos do que mais. Rega, não deixa aqueles pratinhos que me revoltam embaixo das pobrezinhas, não deixa, porque senão isso mantém ela constantemente úmida. Uhum. Ela tem que regar, secar muito para ser novamente molhada, entendeu? Entendi. O excesso de água, você prejudica ela na produção de flor. Ah, entendi. Aí eu tô vendo que as suas folhas estão bem vistosas. E isso é um indício muito bom. Ela não estava. Se você for ver aqui, essa daqui, olha, mas ela está começando, porque ela estava na sala. E tinha sol, mas aí eu passei para a lavanderia, e lá é ventilação 24 horas e o sol, né? E ela melhorou bastante. Então eu falei, não, vou cuidar. Porque pode tirar essa folhinha amarela daí já pode cortar ela. Pode. Essa aqui? Essa não recupera mais, isso. Não? Tá bom. Então, essa porque todas as minhas orquídeas que eu compro, eu acabo colocando na árvore. E eu nunca fico com vaso, mas eu queria tentar ficar com vaso. Você consegue. A Phalaenopsis, ela hoje é muito sem vergonha. Ela dá flor até com uma facilidade grande em relação ao que a gente tinha no passado. Tá bom, as mudas são muito mais fortalecidas para isso. Tá já, então. Muito obrigada, viu? Imagina, Conceição. Só uma perguntinha assim, azaleia dentro de casa não pode, né? Não. Não pode. Eu vou ter que tirar a minha, tá bom. Azaleia é sol pleno, não é nem só um pouquinho, né? Nem só na janela, é sol pleno. Sol pleno, então eu tô percebendo, ela estava linda, mas já está querendo ir embora, então eu vou ter que tirar dali. Tá bom. Como se fosse um jardim mesmo, tá? É a mesma condição da horta, você tem que ter ela. Tá, joia. Muito obrigada. Pode atender os demais. Eu agradeço. Imagina. Obrigada, Conceição. Tá. Viviane, já que não tem pergunta, fala um pouquinho sobre horta. Eu acho que até num apartamento... Eu não vou tirar minha folhinha, não. Ela voltou. Né? Ela falou que sou amarelinha, ela estava bem amarela. Ela estava ficando... Deu para ouvir, não? Repete, por favor, Aníbal. Fala um pouco sobre horta. Eu acho que num apartamento minúsculo a pessoa pode ter uma hortinha, né? Sim. Vamos lá. A horta, ela são espécies que elas precisam de pelo menos 2/3 do dia de iluminação de sol. Mas a minha varanda, a minha janela da cozinha, eu não tenho sol direto. O que acontece? Hoje a gente já compra as mudinhas assim, ó. Ela já tá formadinha, já tem uma estrutura, já tá num vasinho. Se eu quiser que esse tipo de muda prolifere, eu vou ter isso aonde tem essa irradiação do sol. Então, essa é uma muda que eu posso passar por um vasinho maior, um vasinho de 20 centímetros, que não é nada gigante, e essa muda vai ficar para sempre considerando o sol. Mas acontece que as cozinhas da vida, os projetos da vida lá, a gente não tem essa irradiação. Então eu faço às vezes uma orientação para os clientes. Deixa eu achar um hortelã aqui que eu quero mostrar para vocês. Ó, aqui. Isso é uma muda de hortelã. Se a gente trabalha num cachepozinho, num vasinho que eu coloco dentro da minha cozinha, ou seja, na minha janela, onde tem um pouquinho de radiação, por mês, 2 meses, ela ainda vai ficar bonitinha. Só que aí no final de semana eu vou fazer uma receita e eu vou tirar esses 2 galhos. Aí vai sobrar só um galinho. Só que aí ela não tem o sol necessário. O que acontece? Ela não vai ter uma formação foliar uniforme como ela está aqui, porque ela não está num ambiente mais propício.
Então, aí, eu sou muito franca em dizer que, às vezes, vale a gente deixar lá por 2, 3 meses e depois fazer uma substituição de muda para poder ter a produção e poder consumir, entendeu? Porque ela não... O ambiente não é preparado. E hoje tem uns projetos de umas cozinhas aí planejadas que o pessoal faz nicho, que é para me deixar de cabelo em pé, embaixo da lâmpada, embaixo da pia, e cabe 4 vasinhos desse. Aí o cliente vem aqui e fala, não, mas a minha cozinha tem um lugar especial para as hortas. Não, tem um lugar especial projetado porque não é a plantinha pobrezinha, porque ela vai estar na sombra, não pode ser regada, e isso geralmente não funciona. Então, assim, quando a gente está trabalhando em pequenos espaços ou grandes espaços, o determinante para ter uma produção ainda está no sol, na irradiação direta. Não adianta a gente vender um sonho que ele não vai se concretizar, entendeu? Porque com o passar de pouco tempo a gente vai acabar perdendo essas mudas, não tem jeito. Muito bom. Mas hoje a gente consegue, Enil, por exemplo, num ambiente clarinho, uma cozinha onde, sei lá, tem uma irradiação de, sei lá, 2, 3 horas de sol, um vasinho desse vai durar 3 meses. Ele vai custar 8, 10 reais no máximo. Então, no frigir dos ovos aí, eu vou dizer que sempre ter um jardim, uma hortinha bonitinha, adaptada a essa nova realidade dos espaços que a gente vive, né? Eu queria fazer uma pergunta. Existe alguma planta Por favor. que goste de muita umidade, que vá bem na sombra? Vamos lá, vamos entender esse espaço. Essa muita umidade é porque não tem saída de água ou é porque é saída de alguma coisa? Como é que é esse ambiente? É um hall que tem uma fonte. Eu não sei se eu gosto disso ainda, mas enfim, vou me mudar para um lugar e tem um hall que tem uma fonte. E aí a proprietária anterior, ela tem algumas plantas ali que eu não sei se ela vive trocando, mas fica até bonito. Mas é uma fonte. Aí eu fiquei pensando, uma samambaia iria, porque ou colocar, sei lá, uma planta aquática, se eu mantiver aquilo ali. Tem janela esse hall? Não, não tem. Mas ele é claro, não é muito escuro, não. E ele é iluminado por quem? Se não tem janela, da onde vem essa luz toda? Me explica. Da sacada, da sala. Tá, então ele tem uma irradiação direta. Essa luz que você está me falando é uma luz natural? Ou é uma luz de quando passa, acende e quando vai embora, apaga? Não, é natural. Tá. Vem, não é próximo da tal fonte, mas tem luz. Tá. Hoje a gente tem, por exemplo, o papiro. Eu tenho ele de corte aqui. Eu vou chegar lá para te mostrar, para identificar quem é ele. Que é uma planta que ela vai bem em fonte. Porém, a gente precisa ver se isso é um lugar onde você vai ter que regar ou ela vai ficar direto na água. É isso aqui, ó. Olha, se eu quiser deixar dentro da água, dá para deixar, sim. Dá? Então, essa é uma das plantas que geralmente vai bem nesse ambiente. Eu diria que você tem um caso aí para a gente estudar com um pouquinho de cuidado. Que, por exemplo, um lírio da paz, que dá aquela flor branca, seria uma excelente opção, mas não dentro da água. Talvez numa condição de cachepô, decorando a sua fonte, mas sem que ela fique direto na água. Porque a gente pode pensar num sistema ou num plantio onde ele incorpore a sua decoração, mas teoricamente também não precisa estar afogada, entende? Então, sim, um antúrio vermelho você consegue, talvez. Existe o bambu da sorte, que é essa planta aqui, ó.
essa aqui, ó. Ela é uma folhagem bem generosa. Isso vai bem em pouca iluminação. Ele pode ser na água, como pode ser plantado. Ele tem um volume que, se você precisar de uma coisa maior, talvez resolva essa situação aí. Samambaia iria bem ou não? Não iria. Não. A samambaia eu preciso de iluminação natural. Eu preciso de uma varanda fechada de vidro, onde não tenha corrente de vento. Então, assim, pensa que a iluminação necessária para ela é muito grande. Às vezes o pessoal fala, eu vou pôr uma samambaia na minha sala. Aí você pergunta, onde é a janela? Ah, a janela é lá do outro lado e eu vou pôr ela lá no fundo da sala. Já deixa de ser um ambiente adequado para ela. Eu preciso da iluminação natural para ela prosperar. Aí você consegue ter. Mas sem ver seu rol, eu já arrisco não, garanto que não vai. Não é uma boa opção, não. Tá certo, então. Tá Obrigada. Bom? E sou eu aí destruindo os sonhos da pessoa que queria uma samambaia. Sol! Eu já tive muita samambaia na vida. É que eu imaginei que ela pudesse ir bem ali, mas enfim, vamos ver. Se você precisar... Sol direto. O sol direto na samambaia é ruim, Viviane? Sim, senhor. Sim, senhor. Não podemos. O que acontece com a irradiação direta nela? Se a gente pensar na natureza, na origem dela, a samambaia ela é de ambiente úmido, porém ela é aérea, ela não fica em solo. Então, ela não é de ambiente encharcado. A samambaia, ela tem uma folha grande, mas, na verdade, eu tenho que considerar que ela é formada de pequenas folhinhas, e a folha dela é muito fina. Se eu tiver uma irradiação direta de sol, e se eu tiver um excesso de, por exemplo, de água, essa folha ser tão delicada, ela desidrata ou apodrece com uma facilidade muito rápida. Então, aí a gente leva ela para um ambiente de meia sombra. Então, ela está numa iluminação, então a janela está aqui sei lá, dentro da minha sala, eu tenho até 80 centímetros, 1 metro, onde tenho a irradiação direta, que seria um bom ambiente. Mas se eu colocar do lado de fora, onde o sol vai pegar direto, eu corro o risco de torrar, literalmente de torrar a minha planta. Não é legal esse sol pleno, não. Ok. Mais perguntas? A Viviane está... Eu não consigo ver quem está na sala, gente, por isso que eu não consigo ver. Vocês me chamam. Celina, o seu microfone está fechado. Celina, está fechado o microfone. Vamos abrir o microfone dela. Ela levantou a mão lá, mas está com o microfone fechado. E ela não percebeu, e está perguntando lá. Não estou ouvindo, também não estou ouvindo vocês. Ah, agora sim, agora sim. Agora estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Você está ouvindo ou não? Nós estamos te ouvindo, pode falar. Faz a pergunta. Fechou de novo. Não fechou. Melhorou? Agora sim, né? Agora sim. Toquei em tudo aqui. Muito bem. Viviane, para as suculentas florirem, é preciso que elas fiquem ao sol pleno ou não?
Só luminosidade, é? Sim, não? Vamos começar essa história da suculenta. Para a gente ter a produção de flor... Oi, vocês me ouvem? Desculpa, deixa eu ver aqui, eu não estou te ouvindo. As outras pessoas me ouvem? Sim. Estou ouvindo a Celina, a Viviane. Agora, me ouve, Celina? Está ouvindo, Celina? Sim ou não? Está me ouvindo, Celina, agora? Continua cutucando tudo aí, Celina. É no microfoninho aí, Celina. Deus do céu. Dá a impressão que está entrando e saindo a conexão dela. Deve ser um problema de internet. Fala, Celina. Acho que é oscilação de net mesmo. Celina, você está ouvindo ou não? Sim ou não? Não. Vamos fazer assim, gente. Eu vou responder a pergunta e vai ficar gravado? Pode ser? Então, vamos lá. Quando a gente está falando da suculenta... Eu não estou ouvindo a Viviane falar, desculpa. Eu mexi em tudo quanto foi lugar aqui na tela, deu um touch em tudo. Não deu certo. Vamos lá, eu vou ouço gravar... no vídeo, Viviane, eu vou ver o vídeo e ouço lá. Combinado. Já entendeu. Ligeirinha. Ó, a gente fala de suculentas, existe um problema hoje das divulgações aí, da internet, fala, a suculenta vai em lugar muito escuro. Isso não é verdade, ela precisa também de luz natural. O que a Celina está me perguntando é exatamente com relação a isso aqui, ó. Essa mudinha, ela solta esse pendão que vem aquelas florzinhas amarelas. Isso aqui, nós precisamos de uma iluminação natural e, de preferência, uma certa sol para que isso aconteça. Quando a suculenta ela fica só na sombra, não dá para... Tem uma outra aqui que eu quero ter esse mesmo... Vou mostrar para vocês, porque... Não sei se eu vou retomar da última live que nós fizemos. A flor, a cor, ela vem do sol. Tem como a gente ter, mesmo que seja uma florzinha mínima de uma suculenta piquititica, mas se eu não tiver a irradiação do sol, ó, que vai dar para ver muito bem, gente, ó. Percebe a característica dessa suculenta, como ela é rígida, como ela é forte. E olha o tamanho da... Isso aqui é só o sol que traz. Em ambiente interno, às vezes, a gente percebe que ela pode até vir e soltar aquela... Tentar vir o galinho onde vai sair a flor, mas a planta não tem a força de produzir a flor. Porque realmente a coloração, a cor, ela só vem do sol. Isso aí é um princípio natural do Papai do Céu. A gente precisa desse ser maior aí para chamar do sol para trazer essa qualidade na produção de flor. Sem milagre, não adianta eu prometer que não vai ter, Celina. Infelizmente, aí, de novo, desconstruindo um sonho. Olha eu aí, ó. Não, mas pode ser sol pleno, Viviane? Pode. Não assim, pode. Intermitente, né? Com embaixo de uma árvore, por exemplo. Se você estiver embaixo de uma árvore, é um bom ambiente, porque geralmente chega aquele solzinho quebrado, mas ele vai chegar por um tempo maior. Então, isso já vai facilitar essa produção. O que não pode é a gente ter ela, por exemplo, eu fazer essa promessa daquela que está na prateleirinha do banheiro, aonde nunca vai pegar sol. Aí são condições diferentes de produção da flor. Ok, obrigada. Ouvi tudo, viu? Ai, que bom. Ô, Viviane, não tem aqui nem um pozinho mágico que a gente coloca lá para florir?
Entra aí no Mercado Livre. Sol de mentirinha. Tem? Não tem. Pozinho mágico para a planta florir. Não, não tem. Hoje, a gente tem linhas de produto de adubação mesmo, que aí a minha prateleira é pequena, mas olha aqui. Tudo isso aqui é para a gente colocar e ajudar de alguma forma as plantinhas. Só que o que acontece? Não adianta eu querer usar nada disso aqui se ela estiver no lugar certo. Não tem milagre. Não tem como fazer essa transformação. Então, hoje, se vende muito por aí essa proposta aqui, ó. Um produto específico. Nossa, nem eu estou enxergando. Será que vocês estão enxergando aí? Que é para violetas. Um produto específico que é para orquídeas. Mas, se a planta não tiver no lugar certo, você pode pôr, ainda não vai entrar na questão do pozinho mágico, infelizmente não. O maior determinante é isso. Existe até uma linha de produtos naturais hoje, que é, vou mostrar aqui para vocês. Essa linha aqui, ó. Isso o bocashi é um adubo natural, que hoje a gente tem adubações de multiminerais, tem adubação básica. Ajuda muito na estruturação da planta, da sua estrutura vegetal. Mas, de novo, se eu vender isso e falar que eu estou vendendo a flor que vai nascer, meu pai vai ficar bravo. É mentira. Não tem como, gente. Sabe que esses dias eu vi até um vídeo, acho que foi YouTube, alguma coisa assim, de uma horta italiana que ela vem com uma lâmpadazinha que você põe em cima. E aí o vídeo era perfeito, né? Porque a estrutura de plástico colocava sementinha e brotava aquela coisa maravilhosa, e como se tivesse uma durabilidade perfeita daquela lâmpadazinha XY lá, que eu não sei qual é exatamente a classificação dela. E aí depois, conversando com um parceiro aqui da loja sobre esse produto, ele falou, a única coisa que eles não falam no vídeo é que eles não dão a garantia da germinação. Olha que coisa maluca, as pessoas vendem um negócio que é a produção de uma erva, de uma hortaliça. Só que na própria embalagem, eles escrevem que eles não podem garantir a germinação. Então, meus amigos, não tem. Papai do céu e o sol ainda é quem manda nessa história. A gente tem que obedecer. Mas nesses casos aí, ele coloca com letrinha miúda embaixo, assim, ó, Deus te ajude, que floresça, né? Então, só que aí quando o povo compra na internet, tudo bem, porque o negócio não dá certo, está meio que resolvido. Agora, se isso acontece aqui, vem na varanda, compra e não dá certo, meu amigo, depois é uma falação, é a reclamação, 40 anos de história, eu sei o que é isso. Então, a gente tem muito critério com essas fórmulas mágicas aí, porque realmente não dá para garantir, eu não posso me responsabilizar por um negócio que eu não tenho nenhuma credibilidade para eu passar para o cliente. Não passamos mesmo. Ok. Alguma pergunta a mais? Deixa eu abrir meu roteirinho aqui para ver se tem alguma coisa que eu queria falar também mais aqui. Eu não sei se ficou em aberto da nossa última live ou alguém me fez um questionamento sobre lagartas em palmeiras. Não sei se eu estou enganada, se eu posso até estar confundindo a live, gente, desculpa. Mas eu acho que eu queria abordar um pouquinho esse tema, Roberto. Posso? Pode e é de interesse.
que acontece? Às vezes o pessoal tem a palmeira na frente da casa, ou a entrada da chácara, com um monte de palmeira, e o que acontece? Tem lagarta, né? Aí eu vou começar a história lá de outro ponto. Você está passeando no seu jardim e vem uma borboleta linda, azul, e pousa em você. A primeira reação da maioria das pessoas é falar assim: nossa, que sorte, uma borboleta, né? Mas aí o sonho começa com uma lagarta. Não tem como brotar uma borboleta se antes não tiver uma lagarta. E o que acontece com as palmeiras? A gente tem dentro da estrutura radicular dela, das folhas, vou eu caminhar aqui de novo para achar exatamente isso para mostrar para vocês em alguma das minhas palmeiras. As palmeiras, elas têm um espaço que fica entre o caule e a folha. Ela vira nada mais, nada menos que um esconderijo de lagarta perfeito. Ó. Aqui eu tenho um caule. Isso é a saída da folha. Entre a de trás e essa, existe uma área que é aberta, que ela é oxigenada. Então, isso se torna a casinha das futuras borboletinhas. Aí o pessoal vem aqui e fala assim: não, mas eu não quero ter lagarta. O que eu faço para não ter lagarta? Só com prevenção. Como é feito a prevenção de lagarta? Lagarticida é um produto natural, não é um produto químico, que teria que se fazer essa aplicação pelo menos anualmente. Ah, mas a minha palmeira tem quase 4 metros de altura. Aí é o grande problema, porque às vezes a gente não tem a logística de chegar até esse espaço. Então, assim, a lagarta sobe os 4 metros ali devagarzinho e vai dormir lá nessa caminha que ela tem. Então, assim, para quem tem e quer prevenir, é só com uma pulverização desse produto que é natural, desde que se tenha a condição de chegar até essa altura, seja qual planta for, e saber que ainda que a gente faça essa prevenção não é 100% garantido, porque realmente a lagarta é um bichinho que ele é muito resistente. Então, assim, até fui questionada recentemente aqui na loja, não, tem que ter alguma coisa que seja muito eficaz, muito eficiente. Então, assim, eu falei, se a senhora está procurando alguma coisa com 100% de garantia, eu realmente não posso dar, porque não tem. O ideal começou a perceber que tem uma ou outra folha comida, o ideal é que se faça uma manutenção da retirada dessa folha, que provavelmente são as folhas mais secas, as mais baixas, que é nesse esconderijo que fica o ninho delas. E ali você faz a remoção de tudo. Da folha seca, do ninho das lagartas, de todos os ovinhos, e o seu problema está 100% resolvido. Eu tive esse problema aqui em casa, Viviane, e aí quem me ajudou foi o seu Antônio. Não sei se você conhece o Toninho da Varanda, Arigone? Né? Arigone? Aí eu falei com ele que estava acontecendo, se ele tinha algum produto, ele falou, olha, eu posso te dar o produto que você quiser, mas acha o ninho da lagarta, das lagartas ainda. Aí eu voltei para cá e fui, né? E peguei, tinha 2, né? Uma em cada uma, com mais ou menos umas 130, 140 lagartas dentro. É isso, né? Mesmo. É qualquer coisa assim muito assustadora, como elas se reproduzem rapidamente. Então, às vezes a gente tem sítio, fazenda, essas palmeiras muito altas que não tem como ter esse controle e nem às vezes nem chegar à altura das palmeiras. Aí é esperar, deixa ela comer, ela vai virar borboleta e a palmeira vai produzir de novo uma nova folha e tá tudo certo, e esse é o ciclo da natureza. Mas dentro das nossas casas a gente tem que tomar esse
cuidado, às vezes, de capturar. A melhor solução ainda é essa, quando se tem acesso. O bom é que depois que você aprende, quando você vê alguma coisinha diferente, você já vai lá. Isso aí. Porque elas são organizadas, elas começam a comer a folha, tudo do mesmo lado, depois elas descem para o outro lado, elas são extremamente geométricas. Então, Sim, assim, e com detalhe, né? Elas só comem folha longe do ninho, né? Você viu? Elas caminham longe para... Nossa, E uma outra característica legal de perceber isso é que elas só trabalham depois do pôr do sol. Sim. Elas não ficam no sol pleno. Então, assim, começou a cair o dia, existem situações que a gente até escuta o mastigar delas na palmeira. Você escuta o tchac, 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 de tão eficiente que elas trabalham todas juntas, saem alinhadinha, vão até X espaço e começa todo mundo ali. E aí elas vão descendo organizadinhas para comer isso aí. Durante o sol não se acha. Então, só se tem esse acesso depois que cai o sol. E é um negócio nojento quando você pega aquilo. É natureza. Faz parte. Viviane, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta aí, acho que a gente poderia encerrar dizendo, primeiro, agradecendo, porque o papo foi muito gostoso, muito, né? Vamos cumprir os horários aí, nós já estamos uma hora. Você não tomou água nem uma vez? Uma hora falando? Eu não tenho esse hábito, gente, eu tenho esse mau costume. Então aprenda. Melhora. Aprenda porque é bom. Queria de coração agradecer aí, o papo foi muito legal. Já vou antecipar que no ano que vem, lá perto do mês de maio, eu vou aparecer aí de novo para te convidar para outra. Combinado. Né? Já está feito. Embora o seu cachê seja muito alto, né? Então, mas mesmo assim a gente, né? E de coração agradecer aí o seu tempo, as dicas que você passou, né? E o ano que vem vamos estar juntos de novo, né? Se Deus quiser. Olha, agradecemos sinceramente a Viviane pela disposição, pelas informações, e o pessoal também que nos brindou aí com a presença, né? Muito obrigado, e fica de novo o convite aí para uma próxima, né? Agora, eu agradeço. Uma água, a Viviane vai trocar de nome, ela vai se chamar Viviane Orquídea, né? Muito bom! Aprendeu, lição de casa feita, 10. Não, gente, isso é promessa para 2022, eu vou melhorar. Mas eu que agradeço, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, pode ir através do nosso site, dá para entrar lá, tem um canal do YouTube, tem canal do Instagram, tem canal de WhatsApp, manda foto, a fonte aí que vai montar, me manda foto da fonte que a gente vai ajudando e vai fazendo uma orientação à distância. Isso aí faz parte do nosso trabalho para poder tentar fazer as melhores indicações e poder ter um sucesso aí nas plantinhas que vocês vão cuidar, tá bom? Agradeço de coração, um Natal de muita paz para todos vocês, um ano com muita luz, com saúde para todos. E se Deus quiser, a gente vai marcar não só em maio uma nova live, mas também uma visita, que vocês venham aqui, a gente pode bater um papo aqui na loja também e ampliar e permitir que a amizade ainda aumente mais. Legal. Muito obrigado. De coração. Obrigada a você. Muito bom aí.